receita de hoje é muito pedida por vocês e esperada por vocês e por mim. Gente, é o croquete do alemão. Quem mora aqui no Rio sabe que o croquete da casa do alemão, né? É parada obrigatória quando a gente vai pra serra, quando a gente vai fazer uma viagem aqui no Rio de Janeiro. Aí abriu também em alguns outros lugares para o bem-estar da nossa barriguinha, porque esse croquete é o melhor que tem. Então vamos lá, gente. Marcela, mas como que você foi descobrindo? Gente, fui descobrindo que eu fui catucando. A gente vai, experimenta carne, trigo, isso. E aí a gente também dá umas perguntadas, mas vai o que, moço? E o moço fica escondendo e fala só carne bovina. Aí você pensa, pô, carne bovina eu sei. Aí, moço, vai falando, dinossauro. Aí você, pô. Aí vem uma dinossauro e falou, eu sei uma receita. me passou a receita. E aí eu fui dando também as minhas quantidades. Eu fui provando, botando menos disso, mais disso, até chegar esse resultado. É importante que vocês tentem seguir a receita certinho, porque não adianta eu falar assim, a carne é em pedaços, tá, gente? Porque a gente vai passar no processador. Então, acaba que você fala, mas eu só tenho carne moída e vou botar carne moída mesmo. Gente, se vocês fizerem de uma forma que não foi feita, o resultado não vai ficar igual, tá bom? Então vamos tentar seguir a receita direitinho pra gente chegar no resultado igual. O que nós vamos precisar de carne em pedaços? Eu cortei a carne assim, ó. Cortei desse pedaço. Aqui eu misturei, tá? Meio a meio. Peito e a 100. A 100 é uma carne mais magra, né? E já o peito não. Então a gente coloca aqui 940 gramas. Então dá 470 mais ou menos. Marcela, mas eu vou enfiar mais carne. Então, meu filho, é por conta sua, sacanagem. A gente vai temperar com alho, sal, pimenta do reino. Ó, com a mão mesmo, gente, ó. Envolver bem a carne. Louro. Só que louro, gente, tem que ser fresco. É muito diferente, tá? Um lourinho fresco do que aquele louro que já tá passado ali, tipo, 3 meses, aí vai ficando meio marronzado. Bota o louro aqui, aperta assim, ó. Eu gosto de apertar pra sair o aroma. Agora a gente leva ao fogo. Saiu o cheiro, aí a gente coloca o resto das coisas. Vambora. Vamos dar uma refogadinha de leve na carne. Não botei nada, tá, gente? Nem óleo, nem água ainda. Ó, a gente dá uma refogadinha pra sair bem o cheirinho. Vai levantar um cheiro maravilhoso. A gente coloca a cebola cortada. Olha como é que eu cortei. Meio grandinho mesmo. Tá vendo, gente? Soltou os aromas de tudo. Ó, gente, agora a gente coloca a água. Agora a gente fecha. Bom, fechou. Aí agora vamos deixar ali apurar bem o sabor. E quando começar a panela a chiar, deixa 20 minutos e desliga, tá bom? Então agora é só esperar. Passaram-se 20 minutos, aí eu desliguei e deixei mais 5 minutinhos e tirei a pressão. Pra você que não mexe em panela de pressão e tem medo, pra você que é menor, assim e tal, pede pra mãe, pra você não correr o risco de se queimar, tá bom? Ó como é que ficou. Ó, gente, como a carne fica molinha, tá vendo? Isso aqui é uma delícia. O que agora a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar só a carne, só a carninha. Claro que vai vir uma cebola ou outra, né? O louro a gente tira. Agora nós vamos precisar de quê? De um processador para as carnes, pra gente processar as carnes todas, tá bom? Marcela, dá pra passar no liquidificador? Não sei. O processador vai deixar a carne muito, muito desfiadinha, tá bom? Então vem cá pra vocês verem. Ó, gente, como é que fica? Super, super, super desfiado, tá vendo? Vamos bater só mais um pouquinho pra ficar mais ainda. Ó, gente, como é que fica. Já processamos a carne. Essa receita é muito prática, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós não vamos descartar, logicamente, o caldo da carne. A gente vai usar ele pra fazer a massa. Esse é o pulo do gato. Vem cá comigo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse caldo e nós vamos coar. Eu já tenho aqui 2 xícaras e depois eu vou passar certinho pra vocês a quantidade de xícara do caldo, tá bom? Sobra um pouquinho e não descarta não, tá? Ó, liguei o fogo.
Agora você vai fazer como se fosse uma massa de coxinha, uma massa de croquete, alguma coisa assim, entendeu? É uma massa de croquete, é mesmo. Uma massa de risole que eu ia falar. Então agora o que você faz? Joga margarina sem sal. Espera derreter, ó, pra gente entrar com a farinha. Agora a gente joga aos poucos a farinha e vai envolvendo, ó. Deixa cozinhar a farinha, senão dá caganeira. Ó, gente, é pra ficar meio molinho assim, tá vendo? Agora a gente entra com a carne. Vou colocando aos poucos também, tá, gente? Baixa o fogo. Ou desliga. Desliga. Colocando o resto da carne, tá, gente? Ó, gente, como é que fica? É essa consistência que a gente quer, tá? A gente quer nessa consistência molinho, porque agora a gente vai levar à geladeira para pegar mais consistência, porque como é uma massa muito molinha, para não desmanchar lá. Você dá uma provada e vê se precisa de sal. Você, Maria, salzinho? Eu sou, mas eu acho que não tá precisando. Mas é bom sempre botar uma pitada só para sobressair o gosto. Pronto. Então, ou você deixa umas 3 horas até ficar mais firmezinho a massa, né, que é o nosso croquete, na geladeira, ou faz que nem eu que deixei 50 minutinhos no freezer para andar mais rápido, tá bom? Porque senão, gente, se vocês fizerem na hora, fica muito mole mesmo. Então, assim fica melhor pra gente trabalhar. A farinha tem que ser farinha de rosca caseira, daquela que você pega na padaria, que eles fazem na hora, torrada. Se vocês pegarem a caseira crua, tudo bem, só que vai ficar esbranquiçado e não fica da cor do croquete do alemão. Então faz com a farinha caseira torrada, tá bom? Vai fazendo o formato, tá, gente? Ó, porque a massa é mole. É muito importante fazer dessa finura que eu tô fazendo igual do croquete mesmo, lá do alemão. Por quê? Porque faz toda a diferença também. Você sabia? Não parece não, mas faz. Eu fui fazer um mais grossinho, parece que não fica com a mesma textura, a mesma mordida, assim, do croquete do alemão. Vem cá, de perto que eu vou mostrar. Tá vendo? Um dedão? Não. Ah, mais ou menos isso, tá? Estão aqui nossos lindos e maravilhosos croquetes do alemão. Então vamos comer, né? Vamos abrir para vocês verem. Ó, gente, é o seguinte, para ficar essa casquinha aqui grossa e dessa cor, é aquela dica que eu dei, né? O pulo do gato, farinha de rosca caseira torrada. E olha esse aqui, eu só fritei uma vez. O resto eu fritei 2, olha a diferença de cor. Então, fritou uma vez, tira. É rápido, tá, gente? Fica dourado rápido. Tirou, vai fritando. Depois você frita tudo de novo, tá bom? É coisa assim de 1 minuto. Aí vai fritando todos e depois você frita tudo de novo, tá bom? Vamos comer. Gente. Eu vou bater pra vocês verem. É essa crocância por fora e essa cremosidade por dentro. Lá, eles colocam na mesa bastante ou mostarda amarela ou mostarda dessa holandesa. Eu prefiro a mostarda essa aqui. Eu boto com mostarda, com ketchup um pouquinho. Gente. Isso aqui tá bom pra caraca, com refrigerante de cola. Sacanagem. Um refrigerante de cola geladinho. Sai muito barato e rende muito, gente. Devem render
Acho que uns 25 a 30. Cara, isso aqui é maravilhoso. Lá é o quê, tia? Cada um R$8,90, né? Aqui vai ser o quê? R$1,70? Ou menos, né? O mais caro aqui é a carne, gente. Eu consegui comprar carne numa promoção por R$19 o quilo. Se você quiser também fazer só fritar uma vez, gente, também fica maravilhoso, tá? Só a cor que muda levemente fica mais clarinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar aqui me deliciando com o Diego. Deve ter 15 aqui pra cada um. A gente veio economizar uma grana, Diego. E chama a família, chama o vizinho, chama a tia, chama todo mundo para assistir e fazer esse croquete. E um beijo.